Nossa turma tem orgulho de apresentar a história de pessoas que fizeram história na Escola Weimar Torres. Através desse vídeo, queremos homenagear todos que aqui passaram e deixaram sua marca. E essa história não seria possível sem a sua participação. Muito obrigada! Olá, meu nome é Flávia, aluna do ensino médio da Unidade Curricular e Eletiva e da Weimar Torres. E estamos desenvolvendo um projeto que conta a história da nossa escola, pelos olhos de quem viveu. E hoje a gente está aqui com o Cássio, que é motorista de escola, né? E, Cássio, você pode falar um pouco sobre você? Sim. Meu nome é Cássio, trabalho já na prefeitura há 19 anos, no transporte escolar, e trabalhei em Guaçulândia já há um tempo, acredito ano 2006 a 2009, mais ou menos. Cássio, você poderia falar assim, um pouco dessa época que você conviveu com a nossa escola? Então, sim, foi na época, né, eu acredito que 2006, 2009, e nessa época era bem diferente, porque hoje, pelo que eu vi lá, são 2 ônibus, né, que fazem a linha. Na época que eu trabalhei lá era apenas um ônibus. Então a gente tinha que sair daqui bem mais cedo para buscar esses alunos. A gente saía por volta de 5, 5 e meia da manhã no máximo, para estar pegando esses alunos, e geralmente a gente chegava sempre atrasado, depois das 7 horas da manhã. E os ônibus antes não era como esses ônibus modernos de hoje, né? Que já é o banquinho almofadado e tal. Cássio, você lembra quem eram os professores, alunos, coordenadores e diretores que o senhor trabalhou nesse tempo? Na época lá, quem era a diretora era a Mita, né? Aí acho que tinha os coordenadores que era a Áurea, o Josemar, aí o Astério trabalhava na coordenação, a Socorro. Os professores que eu me lembro, a Débora, o Cláudio, o professor Cláudio, o professor Renato, trabalhou também lá na época, a professora Ivonete. E alunos tinha muitos, né? Para lembrar os nomes dele é difícil. Mas vamos lá, Diego, a Maria, o Paulo, a Tainara, a Cássia, os filhos do Geraldinho, que é muito conhecido lá, sobrinho do seu Clóvis. Tinha o Vitor, tinha a Gabriela, Jailson, Jader, tinha muitos, é duro lembrar de todos. E que horas assim o senhor começava a buscar eles? Assim, a gente começava bem cedo, porque, como eu estava falando, lá era só um ônibus, né? Então a gente saía daqui por volta de umas 5 horas da manhã, passava na padaria, pegava o pãozinho da Dona Zuleide, que era muito conhecida em Guaçulândia, falecida hoje, e dali eu começava a fazer a linha. Então saía bem cedo. No intervalo das viagens, onde o senhor ficava? Eu ficava em 3 lugares diferentes, né? Eu ficava um tempo na escola, um tempo eu ficava no próprio ônibus, parava numa sombra ali, ia descansar, mas na maioria do tempo eu ficava. Tinha um barzinho no centro ali, bem na esquina, que é da Dona Zuleide, que para mim lá era meu porto seguro, então eu ficava a maior do tempo ali com ela. Muitas vezes até almoçava ali, usava a internet, computador, então pegamos uma amizade muito forte e eu ficava muito tempo ali com ela. E como era o espaço físico da nossa escola? Então, acredito que hoje está bem mudado, né? A quadra na época, ela não era coberta, era uma quadra simples. Eu lembro que os professores que às vezes davam uma ajeitadinha ali na quadra, não tinha ar-condicionado. Na verdade, não sei hoje, mas era tudo terra ali, né? Não tinha asfalto, não sei hoje se já tem asfalto. Então acredito que mudou bastante. E com certeza o senhor tem muitas histórias marcantes que aconteceram no decorrer do tempo que o senhor passou lá. O senhor pode contar alguma que o senhor lembre para nós? Sim, eu vou falar uma historinha assim, até engraçada, né? Quanto ao ônibus, né? Não vou entrar muito no mérito da escola em si, mas no ônibus, como o trajeto era longo
e tinha bastante aluno até na época, o ônibus vinha cheio. A gente até chegava um pouquinho atrasado às vezes. Então sempre tem aquele aluno um pouco mais bagunceiro, o outro é mais tranquilo. Então nesse trajeto aí, às vezes acontecia de aquele mais danadinho lá, a gente pedia para sentar na frente e ficou marcado isso aí. Porque um dia eu falei para ele, não, você vai sentar aqui comigo na frente e vamos rezar, né? E aí foi interessante, porque eu não esperava. O que que acontece? Os demais alunos gostaram da ideia, né? E muitos rezaram junto. E na época, na época até hoje, né? Como tem religiões diferentes, então a gente rezava o Pai Nosso, que era uma oração universal. E aí um pedia para ir lá na frente, outro pedia, né? Então a gente ia revezando. Isso aí fizemos algumas vezes e marcou bastante, porque eu acreditava que ia dar mais bagunça, mas não. Acabou amenizando e ficando mais tranquilo o ônibus. Porque não tinha monitor também na época, tá? Na época era só eu, só o motorista, então não tinha monitor. Além de ser só um ônibus, não tinha monitores. Então, Cássio, a gente agradece meu nome, o nome da escola, de todos os alunos que estão participando do projeto. E a gente está aí, né, para fazer, quando você precisar de alguém, quando a gente precisar do senhor, de contar com o senhor e tudo mais. Sim, eu que agradeço, né, de poder compartilhar um pouquinho dessa história. E precisando da gente também, estamos lá. Tanto eu, acredito, como todos os outros motoristas.